Oi pessoal, aqui é a Mari e hoje eu vou falar um pouquinho de algumas dicas de convivência e um pouquinho também da minha experiência de como é dividir apartamento. Existem uma série de questionamentos que a gente tem que fazer para nós mesmos antes de tomar uma decisão tão importante como essa. A gente pensa que é fácil, só que na verdade não é mesmo. É uma situação muito delicada porque exige muito respeito, muita empatia. Tu tem que ter a consciência de que tu vai estar dividindo um espaço com outra pessoa. Tu tá disposto a lidar com hábitos de pessoas que tu não tá acostumado, que tu não conhece? Essas são perguntas muito importantes pra quem quer dividir o apartamento com outra pessoa. Porque, querendo ou não, a gente tem que respeitar o espaço da outra pessoa. E a gente tem que ter consciência que existe outra pessoa morando ali. A gente não tá sozinho. Eu decidi que eu ia sair da casa da minha mãe no final de 2018. E quando eu tomei essa decisão, a primeira coisa que eu fiz foi falar com meus pais. Os meus pais me deram um total apoio. E o meu pai comprou a minha passagem pro início do ano seguinte. Depois disso, eu me demiti do trabalho e pedi a transferência na faculdade. Foi tudo muito rápido, muito simples e sem burocracia nenhuma, o que facilitou muito a minha vinda pra cá. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu comecei a morar com a minha tia, só que ela sublocava pra mim. E nesse apartamento também tinham outras pessoas que moravam nele, só que eu não via tanto essas pessoas e não convivia tanto com essas pessoas por conta da minha rotina e da rotina delas também. Acabou que a gente não conviveu tanto. Depois de um tempo, eu tava sentindo falta da minha privacidade e eu decidi que eu ia dividir apartamento com alguém. Eu fui em grupo de Facebook que é específico para esse tipo de coisa e acabou que eu encontrei uma menina. E a gente logo conversou e marcou de se encontrar e foi se conhecendo, e meses depois a gente já tava morando junto. No início era tudo de boa, tudo tranquilo, só que meses depois foram aparecendo os problemas. Essa pessoa, ela tinha uma rotina bem parecida com a minha, mas nem tanto, porque fim de semana ela ficava em casa e eu não ficava. Tinha momentos que ela me cobrava sobre coisas que pra mim não faziam sentido, então aí vai a primeira dica. Procure pessoas que tenham a mesma rotina que a sua, que tenham os mesmos pensamentos, que tenham a mesma idade, que tenha a mesma ideologia que a sua. Posicionamento político, o mais próximo. Sempre converse com a pessoa que você mora. A gente tem que ter muita paciência com a outra pessoa e eu particularmente não tenho tanta paciência. Então eu ficava estressada por uma série de motivos, só que eu não demonstrava isso porque eu sempre prezava a boa convivência. Só que isso foi muito ruim, porque eu fui deixando muita coisa acumular e vão ter divergências e vocês têm que esclarecer isso. Quanto mais claro as coisas estiverem, melhor. Não vão ter atritos entre vocês, vai tudo estar sempre bem, vai tudo estar sempre bem explicado e tudo bem claro para todo mundo. Uma das coisas que eu me arrependo é de dividir as contas de comida da casa. A gente ia no mercado e comprava as compras do mês. Só que eu ficava pouquíssimo tempo em casa e outra pessoa ficava, todos os dias em casa. Então ela consumia muito mais comida do que eu, só que eu era cobrada igualmente. Evite emprestar suas coisas para o seu colega de quarto, porque isso vira uma rotina e tu acaba perdendo o controle. Eu tive muito problema com isso quando eu dividi o apartamento. A pessoa me pediu uma vez uma coisa e aí foi pedindo e já entrava no meu quarto sem pedir permissão e eu achava isso muito chato, mas eu não falava porque eu queria prezar por uma boa convivência. Embora dividir apartamento seja ter um pouco de liberdade, tu ainda tem sim que dar uma satisfação para outra pessoa. Às vezes é bom dar uma satisfaçãozinha para falar, olha, vai vir um pessoal em casa hoje, eu vou fazer isso hoje. Porque ninguém gosta de ser pego de surpresa. Às vezes eu pagava umas coisas que depois acabava que eu nem cobrava, porque eram coisas básicas, só que me fazia falta depois, mas eu deixava pra lá. Isso é algo que eu queria que eu tivesse mais controle, porque foi algo que me prejudicou. Então é sempre bom vocês fazerem reuniões e definir o que cada um vai pagar. É muito importante que vocês façam uma rotina de limpeza.
principalmente semanal. Existem muitas formas de fazer isso. Vocês podem fazer planilha no Excel ou até mesmo no Trello. Para quem não conhece, Trello é uma ótima ferramenta de planejamento. Claro que vão ter dias que tu não vai poder, porque vai ter algo de última hora, vai ter algum contratempo e tu simplesmente não vai conseguir cumprir com aquela tabela. Então vão ter dias que tu não vai estar legal e vai falar: ô fulano, limpa ali pra mim. E a pessoa vai limpar. E vão ter dias que o fulaninho vai estar mal e tu vai ter que limpar pra ele também. Limpeza eu acho que é um dos motivos que mais gera problema em uma relação quando tu divide apartamento. Eu errei bastante nisso porque eu dava prioridade para outras coisas do que a limpeza do apartamento, porque muitas vezes não era eu que sujava. Só que é aí que entra a consciência que tu tá dividindo com outra pessoa. Por isso é sempre bom vocês tentarem conversar sobre tudo sempre. Para finalizar, eu diria que a minha experiência em dividir apartamento foi de bastante aprendizado. Eu amadureci muito, foi um teste de fogo para mim, porque eu aprendi muita coisa, eu suportei muita coisa. Eu espero que eu tenha ajudado a galera que tá pensando em sair de casa ou que tá pensando em dividir apartamento. Lembrando que essa foi a minha experiência. Foi um pouco traumatizante. Mas a tua experiência pode ser muito legal. Você pode encontrar uma pessoa muito bacana e que vocês tenham uma sintonia bem legal.